Cheguei! Memocreia para falar sobre Copa do Brasil, que já está definida. Os oito clubes que vão decidir as quartas de final da Copa do Brasil. A Mary anotou aqui bonitinho os confrontos. Vamos lá, rapidamente para o vídeo não ficar longo. Oitavas de final, Grêmio e Cruzeiro, jogo de ida foi 1-1. Jogo da volta na casa do Cruzeiro, lá no Mineirão. Cruzeiro 0, Grêmio 1, e o Grêmio passou para quartas de final. Atlético Mineiro 2, Corinthians 0, jogo de ida lá no Mineirão. Outro mineiro envolvido em oitavas de final. No segundo jogo, na arena lá, Neoquímica Arena, casa do Corinthians, o Corinthians ganhou de 2-0, ganhou do Atlético Mineiro de 2-0, devolveu os 2-0 que tinha perdido lá do primeiro jogo, e aí foi para as penalidades máximas e o Corinthians ganhou de 3-1. É o que está marcado aqui, 3-1. Corinthians passou para as quartas de final. Terceiro confronto, Sport 0, São Paulo 2. O São Paulo ganhou fora de casa, lá em Recife, em Pernambuco. E no jogo em casa, o São Paulo perdeu de 3-1 no Morumbi. E o jogo foi para as penalidades máximas e o tricolor paulista ganhou de 5-3 nas penalidades máximas e avançou para as quartas de final. São Paulo classificado. América Mineiro 2, Internacional 0. Em Minas Gerais, outro time mineiro. O Inter devolveu a derrota, ganhou por 3-1 do América Mineiro em Porto Alegre, foi para a decisão dos pênaltis e o Inter de Porto Alegre, o Inter gaúcho, perdeu de 5-4 nos pênaltis e o América Mineiro passou para as quartas de final, se classificou. O outro confronto aqui, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto confronto, Atlético Paranaense 3, Botafogo do Rio de Janeiro 2, é o jogo de ida. Jogo de volta no Rio de Janeiro, Botafogo ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense, o jogo foi para os pênaltis e o Botafogo perdeu de 4-2 nas penalidades e o Atlético Paranaense avançou para as quartas de final. Flamengo e Fluminense. Na verdade, Fluminense 0, Flamengo 0. Foi o Flu-Fla, foi ao contrário. Fluminense 0, Flamengo 0, jogo de ida. Jogo da volta, o Flamengo no Maracanã ganhou de 2-0 do Fluminense e despachou o time de Fernando Diniz. Flamengo avançou para as quartas de final. Penúltimo confronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o sétimo confronto. Santos 0, Bahia 0. Jogo na Vila Belmiro, jogo de ida, ficou empatado em 0-0. No jogo da volta na Bahia, o Bahia fez um gol, mas tomou outro do Santos no finalzinho. Quase que o Bahia se classifica direto, mas foi para penalidade. Foi 1-1 o jogo, segundo jogo, o jogo de volta. Nas penalidades, o Bahia ganhou de 4-3 e avançou para as quartas de final e despachou o Santos. E o último confronto, o último jogo, oitavo jogo, Palmeiras 3, Fortaleza 0. Jogo de ida lá na casa do Palmeiras. No jogo de volta, o Fortaleza ganhou de 1-0 no Ceará, né? Na casa dele lá no Ceará, o Fortaleza, mas não foi suficiente. E o Palmeiras, o Verdão, passou para as oitavas de finais. Então, os 8 times que se classificaram foram América, Bahia, São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Desses 8 clubes, os 3 times que eu falei, os primeiros, América Mineiro, Bahia e São Paulo,
nunca conquistaram a Copa do Brasil. São virgem de Copa do Brasil. Nunca ganharam, estão tentando um título inédito. Nos confrontos aí, Grêmio e Cruzeiro, 2 times de camisa pesada, deu Grêmio. Então, eu acho que qualquer um dos dois que passasse, eu acho que seria justo. Entre Atlético Mineiro e Corinthians, 2 times também bem tradicionais do futebol brasileiro, passou o Corinthians. Mesmo o Corinthians mal das pernas aí, o Corinthians está se recuperando aí no Campeonato Brasileiro, passou o Corinthians. Um confronto equilibrado. Sport São Paulo. O Sport está na Série B, o São Paulo na Série A. O São Paulo tinha ganhado 2-0 o primeiro jogo e todo mundo já imaginava que o São Paulo ia passar até de uma forma fácil, mas não foi bem o que foi o jogo. Perdeu de 3-1, foi para as penalidades, mas deu tricolor paulista. Se olhar assim, olhando camisa por camisa, a camisa de São Paulo mais pesada, passou o favorito, América Mineiro Internacional. Tá aí um confronto que eu considero como uma zebra. O Internacional tem muito mais tradição que o América Mineiro no futebol brasileiro. Passou o América Mineiro, o Coelho passou. E Internacional, uma decepção grande do seu torcedor, não está contente não, que o Internacional tá mal das pernas ultimamente. Atlético Paranaense e Botafogo, confronto equilibrado. Tanto o Botafogo como o Atlético Paranaense poderiam avançar. O Botafogo, a gente estava esperando um pouquinho mais, porque o Botafogo está numa ascensão maravilhosa no Campeonato Brasileiro, é líder do Campeonato Brasileiro, 21 pontos. A gente estava esperando que talvez até o Botafogo passasse. Tinha um ligeiro favoritismo, mas o Atlético Paranaense, o Furacão, passou nos pênaltis. Fluminense e Flamengo era um confronto equilibrado, mas eu suspeitava que talvez o Flamengo passasse por ter um elenco já mais acostumado, um elenco já mais homogêneo, um elenco que já está junto já há muito tempo. Passou o Flamengo, mas é um clássico carioca. Qualquer um dos dois passasse, não seria absurdo, ou Fluminense ou Flamengo. Santos e Bahia, tá aí um confronto que eu achei que o Santos poderia avançar por ter uma tradição, uma camisa mais pesada do que o Bahia. Mas o Santos não vem nos últimos anos não vem jogado futebol, não tem sido um Santos de Neymar, um Santos de Diego Robinho, um Santos de Pelé. Tem feito campeonatos pífios, tanto no regional, paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano, tem sido eliminado nos últimos anos. E mais uma eliminação do Peixe. Palmeiras, bem favorito aqui, ganhou o primeiro jogo de 3-0, largou bem folgamente. Perdeu o segundo jogo de 1-0, mas deu Verdão. Esse acho que foi o confronto mais assim que todo mundo viu que foi, acho que foi o confronto que ficou mais destacado aí, que o time do Palmeiras é bem mais superior que o Fortaleza. Nada contra o time do Fortaleza, o Vojvoda, um time que nos últimos anos tem feito campeonatos brasileiros, bons campeonatos brasileiros. Tá aí. América Mineiro, Bahia, São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo e Grêmio e Palmeiras, os 8 times que vão disputar as quartas de final e estão disputando ainda, estão na disputa pelo título da Copa do Brasil. Quem que você acha que ganha essa Copa do Brasil? Agora tá bem afunilado. América Mineiro, Bahia, São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio ou Palmeiras? Será que o América Mineiro, Bahia e São Paulo, que nunca ganharam uma Copa do Brasil, podem sair dessa draga de nunca ganhar uma Copa do Brasil e conquistar um título inédito? Deixa aí seu comentário, seu like. Bora crescer esse canal, bora brilhar na vida e chega! Aumenta o som bem lá no último volume para a Mary se despedir sambando um sambinha bem gostosinho ao nível da Copa do Brasil. Bora sambar!
beijo da Mary. Tchau, pessoal.